Olá, meus irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o diácono Arley, da Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia. Hoje quero refletir com vocês sobre o sentimento do medo. Sentimento que está relacionado à preocupação e ao futuro. Sentimento que serve de gatilho para todo tipo de preocupações e também de querer ter o controle do futuro. Conhecido também como a síndrome de querer ser Deus. Por que síndrome de querer ser Deus? Porque por trás de toda preocupação há aquela vontade de querer controlar o futuro, querer controlar aquilo que vai vir a acontecer com ela, seja daqui 1 hora, 5 anos, 10 anos. Geralmente aquela preocupação mais relacionada com aquilo que vai acontecer de mal na vida dela. E nós sabemos, meus irmãos, que o futuro, ele nos escapa pelas mãos. O futuro, ele não nos pertence. O futuro, ele pertence a Deus. Ele é propriedade de Deus. Porque só Deus consegue estar na onde nós não podemos. Só Ele consegue conhecer todo o nosso futuro. E muitas vezes, pela nossa ânsia de querer saber o futuro, nós perdemos o controle da nossa vida e deixamos de viver o presente. É preciso, meus irmãos, entregarmos o nosso futuro nas mãos de Deus. Porque quando nós entregamos o nosso futuro nas mãos dele, nós passamos a ter o controle da nossa vida de novo. Quando nós queremos ter o controle absoluto de tudo que vai acontecer, e isso se torna até uma obsessão, nós não conseguimos dar conta da realidade mais. E o futuro nos torna assustador. Algo que nos esmaga. Algo maior do que nós. Mas quando nós entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus, entregamos o controle da nossa vida para Ele, o futuro se torna algo mais leve, mais esperançoso, e nós conseguimos voltar para a realidade. Então a nossa confiança em Deus, a nossa entrega da nossa vida para Ele, nos devolve o poder de voltar ao agora, à realidade. Porque se a nossa realidade está muito dura, está muito pesada, e o futuro nos assombra e nos assusta, quando nós entregamos a nossa vida para Deus e confiamos nele, com fé, nós conseguimos voltar a esta realidade e encará-la de frente e sentir a vida com muito mais leveza. O medo, meus irmãos,
ele está relacionado a uma vontade de querer ter uma segurança absoluta na vida. Que todas as coisas vão dar certo ou que todas as coisas vão dar errado na vida dela. E nós aqui, meus irmãos, nesta vida, nós não temos segurança nenhuma. A nossa única segurança absoluta é Deus. E quando nós descobrimos isso, que Deus é a nossa única segurança absoluta, nós vamos abrindo mão dessas ilusões que vai nos aprisionando, de achar que nós vamos ter alguma segurança absoluta, nós vamos encontrar alguma segurança absoluta nesta vida. Isto é uma ilusão, meus irmãos. Quem nos segura, quem nos dá segurança, quem nos segura é Deus. Por isso a vida do cristão é uma vida feita de lutas. É uma vida feita de riscos. Viver é perigoso. Viver é estar se arriscando o tempo todo. E a nossa vida é construída através de riscos, de ganhos e de perdas. Mas nós sabemos que mesmo caindo, nós não caímos nesta realidade dura. Há um Deus que nos pega no colo. Há um Deus que nos segura em nossas perdas do dia a dia. E esse mesmo Deus que nos pega no colo quando nós caímos, é o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus que nos levanta. E por trás desta realidade concreta, existe uma realidade com R maiúsculo. Uma realidade fundante por trás disso tudo. Uma realidade amorosa. Uma realidade que é a segurança da nossa vida. A realidade que nos faz caminhar. Então, meus irmãos, o medo na vida do cristão, ele só deve servir como um alerta. Como semelhante a quando vamos atravessar uma rua. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, para a nossa vida não ser tolhida antes da hora. Mas mesmo olhando para um lado e olhando para o outro, com todo o cuidado, ainda existem os riscos. A gente só diminui a probabilidade de ser atropelado. Mas pode acontecer 1001 outras coisas. Então é um medo que nos serve como alerta. Mas se aquele medo me bloqueia de atravessar a rua, me impede de atravessar a rua, mesmo não tendo carro nenhum passando, esse medo já se tornou um medo doentio, um medo irracional, um medo que nos impede de viver. Em vez desse medo servir apenas de alerta, ele já está controlando a nossa vida, tomando posse da nossa vida. Por isso, na Bíblia, nós encontramos mais de 200 vezes Deus dizendo assim para o seu povo: coragem, não tenha medo, porque ninguém conhece mais a nós do que Deus. E Deus sabe que o medo
ele prejudica a nossa vida espiritual. Ele atrapalha a nossa salvação. Ele nos impede de caminhar. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus todos os dias para Ele transformar este medo em coragem. Pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Porque o medo não pode fazer parte da vida de um cristão. Na vida de Jesus, nós observamos que ele sente até tristeza. Mas nós não vemos no Evangelho nenhuma parte que diz que Jesus sente medo. Ele é corajoso. Ele arrisca. Ele confia no Pai. Então, meus irmãos, esses medos que nos povoam, que já virou medos fantasmas em nossa vida, nós precisamos olhá-los de frente, dialogar com estes medos de modo racional, ser amigo destes medos, porque quanto mais nós nos aproximamos dessas sombras dentro de nós, nós vamos levando luz para essas sombras que estão dentro de nós. E elas vão diminuindo. Mas quanto mais nós fugimos deste medo, quanto mais nós o evitamos, mais este medo cresce. Mais este medo nos esmaga. Mais ele vai tomando conta da nossa vida. Então, meus irmãos, quero refletir com vocês um trechinho do Evangelho. São Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Não preocupeis com o dia de amanhã. Plante o seu agora, meu irmão, para você poder colher bons frutos no seu amanhã. A cada dia basta a sua cruz. Não queira carregar a sua cruz toda de uma vez. Vença um dia de cada vez. Concentre suas energias para vencer o hoje. A cada dia o seu cuidado. A cada dia a sua vitória. Não queira ser vitorioso todos os dias. Queira ser vitorioso agora. E você será vitorioso todos os dias. Outra passagem, Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida, por minha causa, recobrá-la. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que doar a sua vida a Deus, este Deus vai preservar esta vida. Esta pessoa vai ganhar a vida. Já perceberam como que a lógica é o contrário? Se eu quero preservar minha vida de todas as formas, agarrando-a,
ela me escapa entre os dedos. Eu perco a vida passa e eu estou apenas tentando de toda forma proteger a vida e eu não vivo ela. Se eu entrego minha vida a Deus e sou corajoso para encarar a vida, para arriscar, eu ganho a vida. Porque eu vivi a vida. Mesmo através dos tropeços, das tragédias do dia a dia, eu tive de coragem de ir à luta e viver a vida. A outra passagem é Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 42. Jesus disse: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E Jesus fazendo aquela oração: Pai, afasta de mim este sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E por trás de todo medo, de toda preocupação, há sempre aquela vontade de que seja feita a nossa vontade. Aquela obsessão de que nossa vontade, apenas a nossa vontade, seja feita. É o ego do ser humano que quer ser Deus. A minha vontade tem que ser feita de toda forma. E a lógica do Evangelho é outra. Pai, afasta de mim este sofrimento. Eu não quero sofrer. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a entrega, meus irmãos. É entregar a nossa vontade também a Deus. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele. Então, quando nós vamos seguindo a lógica do Evangelho, nós vamos nos libertando. Nós vamos conseguindo nos libertar. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não tenha medo. Coragem. Jesus disse: Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. E a força que vence o mundo é a fé. Se nós entregarmos a nossa vida para Deus e deixar Deus tomar o controle da nossa vida, nós conseguimos ter o controle da vida devolvido para nós de novo. Mas se nós fazemos o contrário, queremos ter o controle absoluto da vida, nós perdemos o controle de tudo. Se eu quero salvar minha vida e preservá-la a qualquer custo, eu a perco. A vida passa e eu não vivi nada. Não sofri, talvez não sofri, mas também não tive nenhuma alegria. Passei a vida em classe das nuvens.
talento que Deus nos deu fica enterrado. Mas aquele que não tem medo de perder a vida, porque como Jesus vai dizer, a minha vida não foi tirada. Ninguém tirou minha vida. Eu dei a minha vida para o Pai. Eu doei minha vida para o Pai. O que fizeram comigo foi consequência da minha doação. Eu me entreguei nas mãos do Pai. Ninguém tirou a minha vida. Então, quando nós, meus irmãos, temos a mesma postura de Jesus, a minha vida, ninguém a tira. Eu a dou. Quando nós entregamos a nossa vida na mão do Pai, qualquer coisa pode acontecer conosco, que aquilo não é uma doação. Não é algo que nos foi tirado à força. Nós nos doamos. Quando nós nos doamos para o Pai, nós não temos medo mais de perdas nenhuma. Mas é preciso esse desapego apaixonado até de si mesmo. É preciso amar mais a Deus do que a nós mesmos. Será que nós não estamos amando mais a nós do que a Deus? Então, para haver essa doação, é preciso amarmos a Deus mais do que a nós mesmos. Ter um amor por nós, mas não aquele amor apaixonado. Certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. E que a Mãe de Deus, a Santíssima Theotokos, sempre nos proteja. Amém.